Bora comigo fazer tortinha na marmita e aproveitar para ganhar uma rendinha extra. Primeiro nós vamos colocar o frango na água e cozinhar, né? Assim que começar a fazer aquele barulhinho da panela de pressão, igual estou mostrando aí para vocês, vocês vão marcar 20 minutos. Vai tirar da água, né? Depois que cozinhar, vai tirar da panela, vai desfiar e vamos reservar ele. Agora nós vamos colocar na panela óleo, tempero a gosto, tá? Aí eu coloquei um tempero pronto, mas aí você pode colocar alho. Aí eu coloquei cebola, coloquei aquele frango que cozinhamos, eu coloquei ele e já comecei a mexer. E logo em seguida, pessoal, o que eu vou fazer? Vou colocar os temperinhos. Aí eu coloquei o tempero do chefe, orégano e também coloquei alho desidratado. E vamos mexer bem. Mas aí você coloca o tempero a seu gosto, tá? E eu não mostro aí, mas eu coloquei também, não agora, depois que eu coloco o molho de tomate, eu coloquei 2 colheres de sopa de farinha de trigo. E precisa da farinha de trigo, tá, pessoal? A farinha de trigo é que vai dar essa cremosidade que vocês estão vendo aí no meu frango. Depois que tiver bem cozidinho, que você misturou bem a farinha de trigo, que ele cozinhou ali legal, você vai fazer o quê? Vai colocar uma caixinha de creme de leite. Assim que você coloca o creme de leite, você deixa o creme de leite reduzir bem, porque isso também vai ajudar a dar cremosidade no nosso recheio, tá? Depois que fez isso, que o frango ficou bem agregado, né, no creme de leite, você vai tirar do fogo e vai deixar esfriar. Enquanto esfria, precisa estar bem frio, tá? O recheio para a gente usar na marmitinha. Nós vamos iniciar a massa. Então, vamos colocar numa vasilha 500 gramas de farinha de trigo. E façam, gente, tudo pesado. Por quê? Para ter precisão, para vocês conseguirem fazer igual todas as vezes. Quem vai vender precisa fazer igual sempre, porque quem comprou uma vez vai comprar de novo, aguardando aquele primeiro sabor que ele comeu, tá? E aí, depois das 500 gramas, nós vamos colocar 7 gramas de sal. Como a nossa massa é uma massa salgada, eu coloco sal, tá? Quando é doce é de outra forma, e eu vou mostrar para vocês uma receita doce com essa mesma massa. Aí vamos misturar tudo muito bem e logo em seguida nós vamos acrescentar a margarina. Gente, a margarina precisa ser 80% de gordura, ou algumas pessoas falam 80% de lipídios, tá? E antes que falem, as mãos estão higienizadas. Se você vai fazer sem luva, lave bem as suas mãos para que, né, a sua produção seja impecável. E vamos lá. Por que eu falei de lavar bem as mãos? Porque agora nós vamos colocar as mãos na massa e nós vamos esfregar, tá vendo? A margarina na farinha de trigo. Precisa fazer isso, tá, gente? Antes da gente fazer o próximo passo. Então, a gente não vai sovar, vamos apenas com as pontas dos dedos, nós vamos agregar a margarina na farinha de trigo. E isso é muito importante, esse passo é muito importante, tá? Você precisa fazer isso porque vai dar, sim, uma diferença na sua massa. Se você não seguir esse passo a passo, não vai dar bom. Então, segue o passo a passo que você vai conseguir fazer e vai ser sucesso aí na sua produção, tenho certeza. É uma massa com baixo custo e é aquela massa que algumas pessoas chamam de massa podre, só que hoje não pode falar mais massa podre, então é massa quebradiça, tá? Então, feito isso, gente, vocês vão observar se a massa, se a margarina, ela foi suficiente. Se caso acontecer igual aconteceu com a minha aí, que ainda ficou sobrando uns resquícios no fundo que ela não agregou direito, e é agora que é o pulo do gato. Ai, Viviane, eu posso pôr mais margarina? Não tem necessidade. Você vai colocar
bem pouquinho, pouco a pouco, água, gente, é isso mesmo. O que vai finalizar o ponto da massa é a água. Então, você vai pegar, vai colocar um pouquinho de água e vai começar a amassar levemente e vai ver se agregou. Se ficou igual essa minha aí, ó, no fundo tá cheio ainda vamos precisar de mais água. Então, vocês vão ver aí que eu coloco mais água, bem pouquinho, gente. Vocês vão colocando sempre bem pouquinho para não perder o ponto da massa. E sempre só, ó, juntando a massa. Você não vai sovar a massa, tá? Só juntando a massa. Não pode sovar essa massa. Nós não queremos que ative o glúten. Aí você amassa um pedaço e vê se ela ainda tá muito quebradiça. Se tiver, vamos colocar mais um pouquinho de água. E isso daí é muito importante para o resultado final da massa. Vocês vão ver que na hora que eu abrir, como que essa massa vai ficar perfeita. Aí você continua amassando, sentiu que precisa de mais água, coloque, mas antes sempre faça o teste de amassar um pedaço na mão e ver se ela não está rachando muito, né? Eu sempre faço o teste na mão. E precisou, igual essa minha aí, ó, precisou de mais um pouquinho de água. Eu fui coloquei mais um pouquinho de água. Pode ver que ela ainda não tá boa. Ela não tá legal. Então eu fui coloquei mais um pouquinho de água, gente. Ó, bem pouquinho. Observe sempre bem pouquinho. Eu tô fazendo isso bem lentamente para vocês sentirem o como que é que vai ficar essa massa. Que eu poderia acelerar isso aí, deixar para vocês correr e se vira nos 30, mas eu quero que vocês façam igual a minha e que fique perfeito. E, gente, eu vendi essas tortinhas e foram sucesso. E vai ser sucesso para vocês aí também. Olha só, eu peguei, juntei a massa que eu vi que já estava boa e reservei para a próxima etapa. Porque agora, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir um plástico em cima da sua bancada, porque esse plástico vai ser muito importante na hora de abrir. Essa massa não tem como abrir ela na mão e nem direto na bancada. Vocês vão ter muita dificuldade, porque, como eu disse, é uma massa quebradiça. Por mais que ela fique no ponto correto, né, ela é uma massa quebradiça. Então, você vai ter dificuldade se não utilizar o plástico. Vamos colocar uma bola em cima, achatar e colocar um outro plástico por cima, isso mesmo, gente, porque esse plástico de cima é que vai nos auxiliar para poder abrir a massa. E você vai pegar um rolo que você tem aí na sua casa. Eu tenho esse rolinho aí de inox, mas não precisa ser, pode ser o que você tiver, e se você não tiver, até uma garrafa serve, né? Usem a criatividade, não vai deixar de fazer por conta de não ter um rolinho de abrir massa. Então, gente, olha só, eu vou abrir não muito fina e nem muito grossa, tá? Mediana. Eu vou mostrar pra vocês aí. Essa primeira que eu fiz, eu achei ainda que ficou um pouquinho fina, mas ficou ótimo na hora de comer. Mas se você quiser fazer um pouquinho só, com pouquinha coisa mais grossinha, mais ou menos 1 milímetro, não sei, vê aí na hora, vocês que vão sentir a quantidade, né, a espessura da massa de vocês. Eu vou mostrar para vocês aí no vídeo, ó, a espessura da massa, tá vendo? Mas eu acho que coisinha pouquinha mais grossa fica perfeita. A segunda eu fiz já mais um pouquinho mais grossa e eu achei que ficou bem melhor. Vamos abrir bem a massa, observe bem que eu estou abrindo bem a massa. E aí que vem o pulo do gato. Depois que você abriu, você tira o plástico de cima e mantém o plástico de baixo. Vira na forminha e vai amassando com o plástico ainda, gente. Você precisa manter o plástico por enquanto. Depois você retira o plástico e aí sim você tira as rebarbas da massa, tá? Aí você vai tirar todas as rebarbas da massa. E uma vez que você tirou as rebarbas da massa, o que vamos fazer agora? Vamos rechear. Então, nós vamos... Ó, eu dei uma leve pressionadinha ainda para garantir que estava tudo certinho, né? Não tinha nenhuma rachadura. E aí, agora eu vou fazer o quê?
eu vou pesar 120 gramas de recheio. E esse recheio, pessoal, ele precisa estar frio, totalmente frio, tá? Não pode estar quente na hora que você for rechear as tortinhas, porque senão vocês vão cozinhar a massa antes do tempo. E não é isso que a gente quer, senão não vai dar bom, gente. Não vai ficar legal a massa, tá? E aí você vai ajeitar a massa totalmente. Viviane, posso colocar requeijão? Pode, gente, pode colocar. Coloca aquele bem mais firme, tá? Mas eu não coloquei, eu fiz só um frango cremoso e coloquei. E agora nós vamos abrir a tampa. A tampa é da mesma forma, gente. Coloca o plástico na mesa, coloca um pedacinho de massa, que eu dei uma leve, você viu, amassada nela. E aí vamos abrir a massa. Mesma coisa, a diferença é que eu vou medindo com a forminha para ver se tá o tamanho bom. Se não tiver, eu abro mais. E eu vi que ia ficar um pouco pequena. Então eu acabei colocando mais um pedacinho de massa na lateral e abri. O bom dessa massa, gente, que você pode emendar e não fica emenda, ela fica perfeita. Pronto, ó, eu vi que deu um tamanho bom. Vou virar agora com o plástico, tá vendo? De só um plástico, gente, em cima da tortinha. E aí eu vou pressionar as laterais e vou tirar o excesso de massa. Depois que eu tiro o excesso de massa, gente, eu ainda vou dar uma leve apertadinha para garantir que fechou bem, que essa tampa não solte na hora de assar. Então você vai precisar dar uma leve pressionadinha. E aí eu vou pincelar com gema de ovo e eu também faço um xizinho no meio da tortinha. Aí eu não mostrei para vocês, mas depois no final vai aparecer as tortinhas furadas no meio. Eu fiz um xizinho no meio para a massa não estufar na hora de assar, tá? E aí, galera, vamos fazer novamente para vocês poderem ver que é muito fácil, ó. Eu abri uma outra massa e vou tirar o plástico de cima. Vou colocar ela na forminha, né, de tortinha. Observe que ela tá com plástico, com um plástico ainda. Aí eu pressiono, ó, com o plástico para facilitar. Aí eu retiro o plástico. Vou fazer o quê? Dar uma leve pressionada antes de tirar o excesso, porque se tiver alguma rachadura, alguma coisa, é a hora da gente corrigir agora, tá? Isso é muito importante para quem vai congelar. Vocês precisam fazer essa etapa. Então, agora nós vamos tirar o excesso, né, da massa que sobrou. E vamos, gente, pressionar a massa, né? Vamos dar uma leve pressionada para garantir que tá tudo certinho. Vamos rechear novamente 120 gramas. Aí não aparece porque cortou a parte da balança, mas vocês viram no primeiro que eu fiz. E vamos, gente, novamente colocar a tampinha da mesma forma. E antes que me perguntem, Viviane, essa tortinha eu posso congelar? Você pode congelar, tá? Depois que assar. Depois que assar, você pode congelar essa tortinha, gente. E fica o mesmo sabor, mas tem que tomar cuidado na hora de aquecer. Se ficar aquecendo demais, ela vai ficar, não vai ficar boa, não. Então, é poucos segundos, mas depois eu falo pra vocês como faz isso. E aí, ó, vamos abrir agora a tampa, né? Para colocar por cima. E vocês estão vendo que é muito fácil, muito rápido de fazer. Eu acho que é um dos melhores produtos que a gente tem para produzir, porque ele pode ser congelado e ele pode ser aquecido depois. Então você pode fazer diversas tortinhas e colocar ela no seu freezer. E depois, conforme o pedido, você vai tirando e só aquecendo. E aí, gente, olha, observe bem. Eu virei a tampa, pressionei com o plástico ainda, depois eu vim tirando as rebarbas, tá? Isso é muito importante, porque na hora que você vira, se você virar sem o plástico, a tortinha não vai ficar perfeita, ela tem que ter o plástico na hora de virar, tá?
E aí eu pressiono, como eu disse pra vocês, ó, as laterais depois que eu tirei o excesso e pincelo. E aí eu não sei se eu vou mostrar pra vocês, mas eu faço um xizinho no meio da tortinha. Eu não sei se aí eu vou mostrar pra vocês. Eu não mostrei, mas observa aí, ó, nessa que vai pro forno, que ela tem um xizinho, ó, no meio dela. E agora nós vamos levar para um forno pré-aquecido na temperatura de 180 graus por mais ou menos de 25 a 30 minutos. Você vai observar no seu forno, tá? Cada forno de um jeito. Então, bora assar. E depois de pronta, gente, olha como elas ficaram lindas, 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 gente. Aí eu mostrei até fechando 2 vezes, ficaram perfeitas. E se você gostou dessa receita, deixa seu like, comenta e compartilha. Beijo!